com carro elétrico ali, que eu nunca tinha andado num ou entendido como isso funcionava, nunca pesquisei, tá vendo? Nunca fui atrás dessa informação. Tá aí pra todo mundo ver, carro elétrico, né? Já tá sendo vendido, já tá sendo usado, e eu não tinha essa informação. E aí eu podia falar, não, eu gosto do carro tradicional mesmo, esse negócio de carro elétrico. Não, mas eu fiquei tão empolgada com aquele novo ali, falei, eu quero saber mais, me dá mais informação. E o cara foi me dando todas as informações, né, onde tinha coisa pra carregar, e não sei o que, não sei o que. E aquilo foi me dando uma satisfação de ver um negócio novo. E eu falei assim pra ele, mas quanto tempo dura essa bateria? Ele falou, não é tempo, é quilômetros. A bateria dura 365 quilômetros. Só que no vídeo de Enoque, eu não tinha ligado, gente, uma coisa na outra. Agora falando com vocês aqui que eu liguei uma coisa na outra. Que olha só, no vídeo de Enoque ele fala que Enoque tinha 365 anos quando foi arrebatado. E o cara falou que o carro andava 365 quilômetros. Ou seja, saindo do velho para o novo, para inovação, para uma vida nova, para uma revolução, né? E aí, gente, olha só, eu uso muito o termo arrebatamento para mim nessa situação. Porque eu morava nessa casa, tava fazendo todo esse trabalho, esse canal começou nessa casa, mas eu comecei esse canal aqui e eu gravei pouquíssimos vídeos, acho que 3 ou 4 vídeos só, e parei o canal. Ou seja, veio aquele impulso, aquele novo querendo sair de dentro de mim, criar o canal, trazer as informações, tudo aquilo que eu já fazia no meu dia a dia, e eu parei, eu não continuei, tá? Eu parei mesmo. Hoje é o melhor dia da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, à parte 2 do nosso vídeo de Áries, né, do canal Tarô, a Bússola da Alma. Nós estamos aqui agora na continuação do que nós estávamos falando lá. Então a gente falou muito de adquirir conhecimento em Sagitário e nós continuamos falando desse adquirir conhecimento para essa nova fase, né? Porque a gente vai ser impulsionado pelo conhecimento que nós temos. Como eu falei, para você ligar céu e terra no mago, né? Eu conecto meu espírito à energia divina, à espiritualidade, ao poder maior do que eu na terra, né? E conecto a minha alma à terra para trazer a manifestação da Imperatriz, que é o Czinho que tá faltando lá na minha certidão de casamento. Ou seja, não consegui tirar uma nova identidade, não consegui refazer o meu documento, colocar o meu nome de casada, por causa do nome da minha mãe que está errado. Tem o nome da minha mãe e do meu pai. Não podia estar errado o nome do meu pai? Não, tá errado o nome da minha mãe. E é o C da Imperatriz, a energia feminina. Olha só, a minha mãe, infelizmente, ela armazenou muita crença padrão negativa a respeito do casamento, tá? A respeito da união de homem e mulher, do casamento, Então, pra ela, isso é torturante. A minha mãe sempre viu isso como o homem sendo o maior vilão de todos da história do mundo. Por quê? Porque ela viveu na infância com pessoas que tinham relacionamentos completamente distorcidos da realidade divina. Totalmente abusivos, totalmente destrutíveis, sabe? Cheio de dor, cheio de mágoa, cheio de ressentimento. E ela passou a vida inteira acreditando que aquilo era a única forma de relacionamento que existia. Então, se você falar pra minha mãe de um relacionamento amoroso, saudável, estável, ela fala que é conto de fadas e que a gente tá sendo iludida. Ela não consegue acreditar que isso é real, né? Pode ser que hoje ela esteja mudando esse conceito de alguma forma por conta do meu sobrinho. Então, vamos lá, minha avó, minha mãe, minha tia, eu, minha irmã, tudo mulher, né? Tendo os maridos que pra ela todos são abusivos. Mas, de repente, a minha irmã,
ela não teve uma filha. Minha irmã teve um filho. E esse meu sobrinho hoje tem um relacionamento amoroso. Tem lá a namorada dele, né? E eles vivem bem. Então a minha mãe vê uma outra forma. Então pode ser que com isso ela esteja mudando a forma de pensar e de enxergar o homem. Ou não. Ou simplesmente ela acha porque é só o meu neto, é só ele. O resto é tudo, entende? Então vai muito do que você acredita, daquilo que você viveu como experiência e armazenou como conhecimento. Aquilo que você ouviu os outros falarem e armazenou como uma verdade. E aquilo que você tem armazenado como verdade é exatamente a energia. Ó, vamos lá. Aqui eu tô colocando a energia do céu e terra. No Sagitário a gente tava falando da flecha. É a mesma coisa, ó. A flecha tá aqui. Para eu soltar essa flecha, ela vai passar pela minha alma, ela vai passar pelo meu coração, que é a alma. Então ela vai pegar aquilo que eu tenho armazenado aqui para atirar no meu alvo. Só que os meus olhos, né, o meu espírito tá mirando na Mega Sena. Quando eu puxo a flecha e atiro, eu acerto o pneu do carro que fura. Mas era pra acertar na Mega Sena. Agora veio dívida. Como é que eu faço isso? Não sei atirar flecha? Então, qual a energia que está impulsionando as suas ações? Qual a energia que impulsiona as suas orações? É isso que você precisa prestar atenção agora. Então, nesse novo Áries aqui, é exatamente sobre isso que ele está dizendo. Eu fui tirar o RG e não consegui, tive que voltar para trás. E na mesma hora a moça falou para mim, você tem que corrigir esse erro aqui. Esse erro de 6 anos atrás. Qual foi a oração que a minha mãe fez? Quais são as crenças e padrões que eu armazenei do meu passado a respeito do relacionamento, do casamento, que não tá permitindo que a minha certidão de casamento seja válida? Ainda o Luiz brincou comigo no carro. Na hora que a gente tava voltando de Uber, e era um carro elétrico, ou seja, não é mais o antigo, né? Ligado na gasolina lá, é o novo. É a inovação, é a transformação do mundo, é a bateria. A gente veio num carro elétrico, olha que chique. Né? Eu achei o máximo aquilo. O cara falar que o carro não tem motor, o carro não tem aquelas peças loucas lá que a gente tem que ficar toda hora trocando porque quebra, porque não sei o quê. Né? A bateria por quilômetro, 300... Ah, foi isso. 365... Gente, que coisa maluca. Eu assisti um vídeo de Enoque. Antes de entrar nesse vídeo aqui, eu fui fazer um negócio no celular e apareceu um vídeo de Enoque. Sobre a história de Enoque, do arrebatamento de Enoque. Como ele foi arrebatado. Diz que Enoque andava com Deus e nunca mais foi visto. Deus, aqui ó. O novo Áries, o arrebatamento. Andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o levou. Dizendo que Deus tinha levado ele embora, ele foi arrebatado. Corpo e alma não existiam mais ali. E olha, quando a gente estava no carro, eu fiquei tão fascinada com o carro elétrico ali, que eu nunca tinha andado num ou entendido como isso funcionava, nunca pesquisei, tá vendo? Nunca fui atrás dessa informação. Tá aí pra todo mundo ver, carro elétrico, né? Já tá sendo vendido, já tá sendo usado, e eu não tinha essa informação. E aí eu podia falar, não, eu gosto do carro tradicional mesmo, não gosto de carro elétrico. Não, mas eu fiquei tão empolgada com aquele novo ali, falei, eu quero saber mais, me dá mais informação. E o cara foi me dando todas as informações, né, onde tinha coisa pra carregar, e não sei o que, não sei o que. E aquilo foi me dando uma satisfação de ver um negócio novo. E eu falei assim pra ele, mas quanto tempo dura essa bateria? Ele falou, não é tempo, é quilômetros. A bateria dura 365 quilômetros. Só que no vídeo de Enoque, eu não tinha ligado, gente, uma coisa na outra. Agora falando com vocês aqui que eu liguei uma coisa na outra. Que olha só, no vídeo de Enoque ele fala que
Enoque tinha 365 anos quando foi arrebatado. E o cara falou que o carro andava 365 quilômetros. Ou seja, saindo do velho para o novo, para inovação, para uma vida nova, para uma revolução, né? E aí, gente, olha só, eu uso muito o termo arrebatamento para mim nessa situação, porque eu morava nessa casa, tava fazendo todo esse trabalho, esse canal começou nessa casa, mas eu comecei esse canal aqui e eu gravei pouquíssimos vídeos, acho que 3 ou 4 vídeos só, e parei o canal. Ou seja, veio aquele impulso, aquele novo querendo sair de dentro de mim, criar o canal, trazer as informações, tudo aquilo que eu já fazia no meu dia a dia, e eu parei, eu não continuei, tá? Eu parei mesmo. Aí o que acontece? A minha filha adoeceu. E a minha neta nasceu, tudo deu mal reviravolta, um chabu do caramba. E a gente mudou. A gente veio pro hospital. Olha só, a Heloísa, que era bebezinha, né? Tinha só 14 dias quando a gente mudou pra cá, veio pro hospital. E a Júlia. E isso foi em junho. E foi dia 20 de junho. E o meu casamento é dia 19 de junho. Pera que eu tô ligando as peças junto com vocês aqui. Falei no outro vídeo que aqui tinha informação importante. Ó, 19 de junho de 2019. 19 é o sol, sua verdadeira essência, né? Sua verdadeira identidade. Então, dia 19 de junho de 2029 tem um sol no dia e um sol no ano. Espírito e alma, né? Aqui. Não, aqui é divindade, o sol, a alma é o 20, o julgamento, a libertação da alma, e o sol de novo, que é o espírito. 19, 20 e 19. Certo? Junho é mês 6, é a oração. Então, vamos lá. É assim, 19/6 de 2019. 19 vai ser a divindade. Então, as crenças e padrões armazenados a respeito de Deus e tudo que Deus fala sobre o casamento, sobre o relacionamento, tudo que tá ali de testemunho, certo? Então é o sol. Então teve uma iluminação limpando a minha alma, mudando as minhas orações em respeito ao casamento. Então, aquilo que me impedia de casar no papel, eu já estava 12 anos casada com ele, morando junto, né? E falava que não precisava, que não, né? Era melhor não casar e não sei o que, no papel. Tinha as crenças e padrões ali envolvidos, tanto do meu lado quanto do dele, tá? E aí é que mudou nossa oração. Então, nesse dia, nós fizemos uma nova oração. Trouxemos uma nova manifestação para o mundo. E aqui nós assinamos o contrato, né, de casamento, que é a escritura aqui de casamento. E libertamos a nossa alma dos medos do passado. De que casar no papel, o divórcio é caro, que isso, que aquilo. Então, tudo que a gente ouviu sobre casamento, tá? Que impedia a gente de realmente casar. Então foi aqui e limpou. O 20 é o julgamento. Sacerdotisa com 0 é quando eu tenho um direcionamento espiritual, ouço a voz da minha intuição e vou para um novo sem a bagagem do passado. Então aqui a gente estava se desconectando do passado já, né? Das crenças e padrões passados a respeito do casamento. E por último, aqui o sol, aqui é o espírito sendo liberto, as nossas ações sendo libertas, né? E o sol, por final, aqui seria a espiritualidade, que é o 4, né? Que é a 4ª casa. Que juntando os dois, daria 10. Que é a roda da fortuna. A conclusão do ciclo. E aqui nós concluímos que estava tudo bem casar. Ou seja, nós nos libertamos lá, né? E aqui tá dizendo 365 anos que o Enoque tinha quando ele foi arrebatado. Quando aconteceu tudo isso com a Júlia,
foi exatamente o dia que eu peguei a Júlia Nenê e vim parar aqui em Londrina. Foi dia 20 de junho de 2023. 4/25, 2023. Então, ó, o julgamento, mais uma vez a libertação da alma. Oração de novo, que é o 6, na própria alma, ou seja, tá mudando as minhas ações e as minhas orações. O 20, que é o julgamento de novo aí no espírito. E o 23, que o 23 é considerado o mago na segunda passagem do alfabeto, né? É o mago transformado já aqui. Então aqui teve uma transformação sobre o casamento e aqui teve outra. Porque aqui foi exatamente por conta do casamento da minha filha. Aqui foi a libertação da minha alma com relação ao casamento. E aqui com a minha filha foi a libertação da minha alma com relação ao casamento dos meus filhos. Aquilo que eu vejo no relacionamento deles. Entende? Então, manifestando aqui eu tava manifestando os medos da minha mãe. De tirarem a nenê dela, sabe, da família dele vir atrás da criança, como era que tava acontecendo, né? Eles estavam ameaçando tirar a criança dela. Então, aqui eu tava manifestando aquilo através do medo inconsciente que eu tinha na minha alma, deles tomarem a nenê. Então, peraí, como é que eu tiro, como é que eu salvo minha filha disso, indo pra uma nova cidade? E antes de acontecer tudo que aconteceu com a Júlia, da doença mesmo, assim que ela saiu com a nenê do hospital, eu falei pra ela, eu não sei como, mas eu vou tirar você dessa cidade. Nós vamos mudar daqui, pode começar a preparar as coisas que eu vou mudar daqui. A gente vai pra longe e eles não vão tomar essa criança de você. Olha só, cabeça louca, né? E foi exatamente o que aconteceu. Mas eu não precisei fazer nada. Porque aí ela ficou doente, a gente foi parar no hospital. E do hospital, dia 20 de junho, ela foi parar no hospital, aqui em Londrina. E o tratamento dela ia demorar muito. E ela ia ter que vir pra casa e ir todo dia pro hospital. E aí eu falei pro Luiz, não tem outro jeito, a gente vai ter que mudar pra cá. Ele falou, tem certeza? Eu falei, absoluta. E aí tudo deu certo e a gente mudou. Só que olha só, Deus proveu para si tudo aquilo que era necessário para aquilo acontecer. Esse foi o meu desejo e eu mirei com tanta força aquela crença que eu tinha dentro de mim, que eles iam tirar a nenê dela e que o único jeito de eu não permitir que isso acontecesse era mudando para muito longe, foi a força que eu coloquei na flecha. Nem sei para onde eu mirei, eu só sei que eu acertei e a gente mudou. Foi um arrebatamento, porque eu vim com a Júlia pro hospital e não voltei pra lá, nesta casa. Foi desta casa pra esta casa, não pra essa que eu tô. Foi aqui nessa cidade, numa outra casa. Fiquei lá até junho de novo. Olha só, gente. 1 ano. Que junho, não. Foi antes de junho, não deu nem 1 ano. Foram 11 meses. Porque eu mudei pra essa casa aqui em abril. Pra lá a gente mudou em julho. Porque aí foi 45 dias depois da Júlia. Então pra lá eu mudei em julho. Então deu 1 ano e 1 mês. Né? Não, 5 anos e 1 mês. 4 anos e 1 mês. E em abril, quando a Maria Grande estava grávida e a casa lá era pequena, eu falei pra ela, eu vou achar uma casa maior. E a gente vai mudar. E foi assim, ó, no estalar de dedo eu achei essa casa. Deu tudo certo e a gente mudou. Mesmo parecendo que era impossível, tá? Até um amigo nosso, que hoje foi buscar um transformador lá nele, ó. O transformador é o que transforma uma energia na outra, né? Que modifica uma energia para outra. Hoje as meninas foram lá buscar um transformador pro Luiz fazer uma peça aqui, uma ferramenta para ele. Então ele ganhou um transformador e tava lá no Rubinho.
E o Rubim virou pra mim e falou assim, como é que você faz isso? Como é que você consegue uma casa do nada e muda do nada, assim? Faz tempo que eu tô tentando uma casa, não consigo, e é burocracia disso, é burocracia daquilo. Você estalou os dedos, falou que ia mudar, estalou os dedos, aconteceu. Porque eu mirei com tanta força, gente. Acho que esse impulso aqui desse novo, de querer esse novo, de querer mudar, de querer sair dali, de querer vir pra uma casa maior, foi tão grande. Então, assim, essa força, e foi uma força contrária. Porque lá a gente montou o espetinho. E todos os vizinhos ali queriam tirar a gente dali de qualquer jeito, porque dava muito movimento. E começou a incomodar aquele povo, sabe? Como que do nada eles abrem uma porta de negócio, o negócio deles bomba desse jeito. Tinha dia da gente fechar 5 horas da manhã. E não tinha casa em volta, nada pra incomodar, era só comércio. Então, assim, a gente incomodou ali, a nossa luz, nosso brilho, o nosso crescimento ali acabou incomodando aquelas pessoas. E essas pessoas vieram contra. Chamaram o conselho tutelar falando que meus filhos eram de menor, meus filhos eram tudo de maior. Chamaram vigilância, chamaram não sei o quê. Foram reclamar na imobiliária, porque minha casa era casa de residência e eu tava fazendo comércio. E foi um bololô. Também tudo vindo contrário. Tudo briga, tudo discussão. E aí, nesse momento, foi que eu peguei esse novo, que eu já tava com a ideia de ter uma casa maior, de mudar dali, e eu peguei esse impulso que vinha contrário e falei, é assim, então eu vou sair daqui, vou para outro canto. E foi aí que eu consegui o outro. Então, olha só, eu tive que ir mudando as informações, eu tive que ir buscando um novo conhecimento, eu tive que me abastecer de novas ideias, novos conhecimentos. E aqui foi um arrebatamento, como com Enoque. E eu vejo o arrebatamento de Enoque muito como isso. Eu estou caminhando com Deus, eu estou pregando a palavra de Deus, eu estou... todos nós, tá? Eu e você. A gente tá ali fazendo tudo que Deus manda, cumprindo a nossa tarefa. Chega num determinado momento, Deus tira a gente daquela condição e coloca em outra. Não foi só Enoque que foi arrebatado aqui para uma nova condição, né? Ele é um dos, mas se você pegar José, que saiu de escravo para governador, foi a mesma coisa, tá? Ele foi tirado de uma condição e colocado em outra completamente diferente. Então ele foi arrebatado, certo? Enoque aqui é a mesma coisa, tá? Então eu vejo como se aquela velha criatura não existisse mais. A mudança que vai acontecer na sua vida, a mudança que vai acontecer com você é tão gigante, é tão grande quando você bater de frente com aquilo que tá vindo contrário, você persistir, você insistir, você colocar essa coragem, esse impulso de falar, eu vou seguir em frente. Não vou voltar para trás, não vou desviar do meu caminho, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e vai mirando essa flecha até você acertar nesse alvo. Errei o alvo, não tem problema, pega outra flecha e joga de novo. Errei o alvo, opa, mas peraí, eu errei o alvo, por que que eu errei esse alvo? Qual crença padrão que eu ainda tenho que curar e limpar? Então vem aqui, ó, a mensagem de que eu ainda tenho alguma crença padrão da minha mãe que eu preciso curar antes de manifestar esse dinheiro. Antes da minha nova identidade chegar. E é isso que aconteceu com o Enoque aqui, uma nova identidade. Ou seja, a transformação que essa resistência que você tá fazendo pro novo vir, né? Que essa força que você tá colocando contra o que tá resistindo à mudança. Tudo que você tá fazendo, não persistindo, indo adiante, vai simplesmente transformar você em uma nova pessoa. Quem te viu antes e quem te vê agora vai falar, meu Deus, o que aconteceu? Só pode ter sido um milagre. Isso aqui só a pessoa foi, não é a mesma, nunca, que essa pessoa é a mesma que aquela. Então aqui tá dizendo que a transformação, que toda essa força vai gerar, que tudo isso que você tá fazendo e colocando empenho vai gerar, é tão grande que você vai ser literalmente arrebatado. Primeiro que a mudança vai ser grande, que você já não vai mais caber onde você está. Quando a nossa energia transforma, né, o transformador, olha o que aconteceu, ali eu transformei a minha energia. Eu mudei a energia que era compatível e igual àquelas pessoas que estavam ali naquele bairro com aqueles comércios. E olha só, eles estavam ali, a maioria deles, o barbeiro não era só barbeiro.
porque ele tinha medo da barbearia não pagar as contas dele. Então ele trabalhava de segurança e tinha o salão dele, trabalhava, né, na barbearia. Então, quer dizer, ele não conseguia se livrar do velho, com medo do novo não dar certo. Então ele ainda estava preso entre mundos, né, entre essa travessia do velho pro novo. Então, em algum momento ali, como segurança, ele teve o desejo e a ideia de falar, vou montar um salão. Foi lá, fez o curso, tudo, o salão dele era lindo, né, maravilhoso ali. Só que ele ainda estava preso nesse passado. Então, ou seja, ele trabalhava de segurança e só atendia com hora marcada ali no salão, os poucos clientes dele lá. Por quê? Porque ele tinha medo. Então, uma das conversas que a gente teve uma vez, falei, mas por que você não larga lá e vem pra cá? Fica aí direto. Ah, não, porque, né, tem as contas, a mulher dele também não deixava, porque ela tinha medo. Ou seja, um prendendo o outro. Olha a mulher, né? A alma prendendo o marido. Então, ele era um bom barbeiro, sempre tinha movimento lá, mas ele não tinha essa coragem de romper com o passado. De falar, não quero mais isso, agora eu vou me enfiar de cabeça aqui. E essa energia é exatamente isso que ela tá dizendo. É hora de você romper com esse medo do passado. É hora de você acabar com esse velho. Falar, é isso que eu quero, ponto, acabou. E nada vai me tirar desse caminho, nada vai me desviar desse foco. Entende? Ah, mas a sua mãe sempre falou que casamento era ruim e tal. Você vai casar no papel? Pra quê? Fica morando junto, se não der certo é mais fácil separar. Quando eu assinei aquela escritura, né? Quando eu assinei aquele contrato ali nupcial, né? A certidão de casamento, eu rompi com esse medo. Essa insegurança de que, mas se não der certo pra divorciar, porque minha mãe passou a vida inteira pra divorciar. Minha mãe divorciou. Minha mãe é separada do meu pai. Eu tenho 45, 38 anos. Ela separou, tinha 7 anos. Então, 38 anos, minha mãe é separada do meu pai. E agora, recentemente, que foi sair o divórcio dela. Porque meu pai não queria assinar. Então, olha só o tempo que a minha mãe levou armazenando isso. Que casar no cartório, assinar um papel, dá trabalho, dá dor de cabeça. Depois ele não quer assinar. Então, já faz pensando que vai separar, que não vai dar certo, que vai ter problema. Entende? Então, qual é a flecha que você tá tirando todo dia no seu relacionamento? Qual é o impulso que você tá tendo todo dia no seu relacionamento? Né? E aí, quando eu assinei esse contrato aqui, quando eu fiz esse casamento no civil, eu tava rompendo com esse passado. Esse barbeiro não rompeu com o passado. E aqui tá dizendo, é hora de romper com o passado mais uma vez. Você rompeu no relacionamento amoroso seu com o seu marido, que foi a primeira fase. Você rompeu isso quando eu casei em 2019. Só que de lá pra cá, eu sempre colocava defeito nos relacionamentos das minhas filhas. Eu sempre tava olhando defeito nos meus genros. Eu sempre tava olhando que eles não prestavam, que eles não valiam nada. Eu sempre tava procurando defeito. Coisa ruim, sabe? Por quê? Porque foi o que eu aprendi. Eu aprendi com a minha mãe a olhar os defeitos. Porque esses defeitos vão agravar e vai piorar a vida das minhas filhas. E eu fui focando só nesses defeitos. Claro que teve um que eu só vi defeito mesmo, não tinha outro jeito. Mas quando aconteceu o negócio com a Júlia, foi rompido isso. Então eu já não via mais só defeito. Eu fui mudando a minha forma de ver. Eu fui expandindo a minha consciência e entendendo que tudo que acontece no relacionamento é responsabilidade dos dois. Os dois estão vibrando, os dois estão armazenando aquela dor. Então os dois têm que curar. Só se uniram porque são iguais e tem que se curar. Tem um filme chamado É Assim que Termina. É assim que acaba, é assim que termina. Uma coisa assim. E é exatamente sobre isso. Um relacionamento abusivo, né? Que ela tinha dores do passado e ele tinha dores do passado de infância. Do relacionamento da mãe dela com o pai dela e dele dos relacionamentos lá da mãe com o pai. E os dois se uniram com as mesmas dores pra curar e pra limpar. E, né? O filme fala disso. Não vou falar o resto porque não falo o fim do filme. Então, o filme fala disso. E ela mostra como fazer pra mudar isso, como ela entendeu isso. Certo? E foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei a entender exatamente
o que não era real ali, o que era só uma criação através de crenças e padrões distorcidas da verdade. E fui mudando esse meu conceito, fui mudando tudo isso, né? Então, conforme eu fui analisando aquela situação, reconhecendo essas crenças e padrões e fazendo todo o processo de decreto, de Ho'oponopono, destruir, descrio, né? Descarto, desconsidero. Agora veio mais uma, eu agradeci muito a Deus por isso, eu isolo essa energia e isso é muito bom. E agora eu cheguei no momento de isolar a energia do passado. Eu estou desconectando do passado, né? Eu rompi com esse passado, mas essa energia ainda está circulando. De alguma forma ela ainda tem um fiozinho passando para cá de energia. E agora eu vou passar uma fita isolante, isolar essa energia para que ela não tenha mais controle sobre mim. Ela pode existir lá, não tem problema. Não tô falando que ela não exista no meu passado e que ainda não tenha fragmentos dela na minha alma. O que ela não vai mais ter poder é de impulsionar a minha flecha. Então eu vou isolar essa energia. Então esse Czinho do nome da minha mãe, que precisa ser corrigido, veio pra mim como uma mensagem de a hora de corrigir o que falta. É um Czinho. É uma letrinha, ou seja, tá acabando, né? Então ainda tem algum fragmento vindo da minha mãe em relação ao relacionamento. E agora é o dinheiro. Por quê? Porque quando você tem dinheiro, separa, o outro toma tudo de você. E foi o que aconteceu no meu primeiro casamento. Tanto eu ouvi isso da minha família, né? E olha só, eu já ouvi muito pessoas falarem que não se separam por causa dos bens. Porque se separar vai perder dinheiro, vai perder bens, vai ter que dividir casa, vai ter... E aí fica naquele casamento fracassado por causa do dinheiro. Ó, de novo, por causa do dinheiro, por causa dos bens materiais. Não, é uma escolha, gente. Entende? É uma escolha, divide e acabou. Só que aconteceu comigo, na minha pele. De tanto eu ouvir isso, no meu primeiro casamento eu consegui conquistar muitas coisas. Então a gente tinha um carro, a gente tinha um apartamento, comprou todos os móveis. Tudo bem que era financiado, mas boa parte eu tinha pago. E aconteceu uma reviravolta e eu saí do apartamento sem nada. Pra salvar minha vida e das minhas filhas. Ah, mas ele era o monstro, ele era o ruim. Não, gente. Ele era a manifestação dos monstros que tinham dentro de mim. Ele era a manifestação das crenças e padrões que eu carregava. Era exatamente o alvo que eu tinha, que é a flecha que eu tava tirando, e era o alvo que eu tava acertando. Entende? Relacionado com as crenças e padrões que tem dentro de mim. Então, o que acontece? Aconteceu comigo. Depois de 12 anos de casado de novo, né? 12 anos de casado, com tudo montado, o quarto das meninas, coisa mais linda, eu tinha as duas meninas bem bebezinha. Eu saí de casa por conta de agressão física e deixei tudo pra trás. Perdi tudo. Comecei absolutamente do zero de novo. E aí ficou aquilo, além dos outros falarem que quando há uma separação você perde muita coisa e tudo que você conquistou você perde, né? Que não vale a pena adquirir casa, isso e aquilo, porque depois vai brigar na justiça por causa disso. Eu vivi essa situação. Ah, você tentou brigar na justiça? Não. Não tentei, nem vou tentar, nem quero. Eu prefiro falar que eu rompi com essa energia, que eu deixei ela pra trás, entende? E é a mesma coisa que eu tô fazendo agora. Então, hoje eu reconheci que esse Czinho da imperatriz do dinheiro aqui que falta é exatamente essa crença padrão. De dizer que quando você casa, tem que repartir os bens e isso e aquilo e aquele outro, né? E tá tudo bem, porque eu não vou separar. Quando tiver um problema, eu vou corrigir ele. E se acontecer de ter que dividir bens, tá tudo bem também. Faz parte do processo, faz parte da evolução, faz parte... Hoje eu tenho essa consciência. Então, conforme você vai expandindo a sua consciência em conhecimento e vai mudando a sua forma de pensar, as suas ações vão mudando. E aqui, a mudança vai ser tão grande, mas tão grande, que é como um arrebatamento. Tá? E 365 também são os dias do ano, né? E a gente tá falando aqui da finalização de um ciclo.
365 dias são os dias de um ano. E são exatamente os 12 signos. Quando você completa a mandala astrológica e finaliza um ciclo para entrar num novo ciclo, né? E aqui a gente tem aqui uma coisa bem legal, deixa eu ver onde que eu anotei. A lua vermelha, aqui ó, o planeta Marte é considerado a lua vermelha, né? O planeta vermelho, porque ele é vermelho, tá? Ele tem essa nuance vermelha. Então, assim, o vermelho é a matéria, é a materialização, é o físico, tá? Então, o Áries, pra gente criar algo novo, a gente precisa observar essa lua vermelha, né? Observar a matéria, o que está na matéria, a representação daquilo que nós estamos criando através das crenças e padrões inconscientes que a gente tem, né? Então, quando eu observo essa matéria e entendo que todas essas... Ai, tem alguma coisa me coçando tanto aqui. Que todas essas informações estão vindo do meu inconsciente, eu consigo entender o que mudar e o que não mudar. Então agora é hora de você entender o que mudar. Eu poderia, e eu fiquei nervosa com esse negócio do RG primeiro, para depois entender que fazia parte desse processo, que era uma informação de que o meu novo não pode nascer, eu não posso ser arrebatada de um lugar para o outro ainda, porque ainda tem alguma coisa me prendendo ao passado que eu preciso isolar. Eu preciso romper com essa energia de uma vez por todas e isolar. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Agora nós vamos ver o que as cartas vêm dizer a respeito disso. Qual o direcionamento que ela dá? O que ela vai mostrar para nós de energia para ação, né? O que tá acontecendo aqui? Então, nós vamos pro terceiro vídeo oh, meu Deus, não é de Sagitário, de Áries, tá? Nós vamos pra terceira parte, que seriam as orações e ações. E agora eles mandaram tirar a carta na terceira parte. Então, bora lá? Bora pra tirar a gente carta. Vem comigo e vamos entender o que tem aqui, porque até eu agora quero saber, porque eu preciso romper com isso aqui, gente. E você aí, também quer romper com o seu passado para tomar posse do seu futuro? A Terra Prometida tá na nossa frente, a muralha já tá balançando e não cai essa porcaria. Sabe aquele momento que Josué chega lá, eles dão as voltas na muralha pra muralha cair, pra eles tomar posse, né, da Terra Prometida? Eu tô nessa. Parece que eu dei as voltas, a muralha tá tremendo, mas falta só um sopro. Vamos ver qual é o sopro agora. Vamos ver qual é esse impulso que a gente tem que ter, qual é essa força que a gente tem que colocar nessa energia que tá vindo contrária, dizendo que não é possível você entrar no novo. Tem alguma coisa impedindo. Eu não pude acessar minha nova identidade, criar uma nova identidade pra mim, né, entrar nesse casados aqui legalmente, porque o meu documento ainda tá de solteira. Nem tenho documento, né, mas no documento anterior tá de solteira. Por quê? Porque ainda tem alguma coisa da minha mãe me prendendo, ainda tem alguma crença padrão aqui da minha mãe me prendendo. Vamos corrigir isso e vamos acessar nossa verdadeira identidade. Eu desse lado e você do seu. Eu no meu propósito e missão, no meu desejo e você no seu, tá certo? Bora lá, vamos entender tudo isso. Vamos pro terceiro vídeo.